Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo é o mediador de uma nova aliança para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida, carta aos Hebreus 9:15. E de fato, os que guardam a aliança de Deus serão abençoados eternamente, abundantemente. Na liturgia hoje busquemos a face do Senhor e a força para viver em sintonia com seus planos que Deus quer realizar em nós. Portanto, vamos vivenciar esse compromisso. Tempo de graça, tempo de reconciliação. Reconhecer que somos pecadores. Isso é um sinal de conversão. Quando nós reconhecemos nossa falha, é possível também nós darmos conta que o outro também que erra é tão fraco quanto eu. Portanto, vamos pedir perdão a Deus. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus neste momento. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes.
Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Reze comigo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como Meriba. Conferir Salmo 94, versículo 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Deus revelou sua aliança, como na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9, vai revelar a Abraão. Esse homem prostrou-se com o rosto por terra para adorar a Deus, e Deus lhe disse: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão,
Aí Deus intervindo na vida e na história de um homem que daria início a uma nova história de uma multidão, de um povo escolhido por Deus, da descendência desse homem, Abraão, como será chamado então, porque Deus disse: te chamarei Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Olha a responsabilidade de Abraão, da descendência de Abraão. Deus faria nascer nações, reis poderosos seriam descendentes dele. E ali a aliança se estabelecia entre Deus e os descendentes dele para sempre. Uma aliança eterna. O juramento de Deus é assim, eterno. E nós podemos nos dizer também que somos descendentes de Abraão em Jesus Cristo. Nós herdamos essa aliança que Deus fez, esse juramento, de pertencermos à sua descendência para sempre. Deus, Ele não nos vê mais como estrangeiros, mas como propriedades sua. Porque Deus, Ele fez o juramento de que a partir de Abraão suscitaria uma nova descendência, uma descendência tão numerosa, como em outro momento Ele vai dizer, tão numerosa como as estrelas do céu. E Deus vai dizer a Abraão dessa forma, porque Ele mostra o amor pela humanidade. Por isso Ele vai confirmar. O segredo dessa aliança é nós guardarmos a aliança. Como Ele vai dizer para Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Nós, para continuarmos nesse juramento de Deus, de nos tornarmos sua descendência para sempre, descendência de Abraão, descendência de Deus, o segredo é guardar sua aliança. E a aliança é aquela que está escrita, a verdade, a lei, do qual nós temos que observar, colocar como aquele momento que nós devemos colocar a lei de Deus acima de todos os nossos desejos e vontades. Isso é permanecer fiel a Deus e nos tornarmos em Abraão descendentes dele para sempre. E o Salmo responsorial, o Salmo 104, o Senhor se lembra sempre da aliança. É muito bom nós cantarmos isso e dizermos a Deus que Ele lembre dessa aliança, porque nós muitas vezes esquecemos de Deus. Procurai o Senhor, Deus e seu poder, buscai a Deus constantemente, buscai encontrar sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Devemos ter isso como um prazer da nossa vida, buscar encontrar Deus. Essa é a nossa missão. Nós, como sempre eu digo, não tivemos culpa de nascer, mas uma vez nascidos, Deus nos deu essa missão de o encontrá-lo. A criatura que nós nos tornamos filhos dele em Jesus Cristo, em Abraão, descendência, dessa descendência, somos em Jesus Cristo também descendentes de Abraão, portanto, vamos nos tornar filhos de Deus, filhos de Abraão, escolhidos, e Ele mesmo, o Senhor, sendo nosso Deus para sempre. Eternamente, o Senhor se lembra sempre da aliança, nós cantamos, Ele se recorda da aliança que Ele fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, e em Jesus Cristo Ele confirmou essa aliança, que perpetuará para sempre. Essa é a aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 59, Jesus vai dizer aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá, jamais verá morte. Jesus vai assim continuar ensinando, fazendo justamente a didática do seu ensinamento, direcionando o seu ensinamento no sentido do conhecimento de Deus, do homem conhecer a Deus e, a partir desse conhecimento, amá-lo. Mas vai se deparar Jesus ainda com a descrença dos judeus, e justamente eles
Eles, quem? Os judeus, vão dizer: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais verá morte. Veja só, o que os judeus falavam para Jesus, blasfemando contra o Filho de Deus, o próprio Deus, chamando de que Jesus estivesse com o demônio. Os judeus não estavam em sintonia com o ensinamento de Cristo, com o entendimento da realidade salvífica manifestada em Deus e Jesus Cristo a partir de Abraão. Eles não sabiam ou não queriam entender que Jesus Cristo, sendo Deus, ele vivia antes de Abraão. E farão perguntas assim, por acaso, e vão dizer: és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? E Jesus respondeu: eu não me glorifico, meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. Se os judeus quisessem entender quem é Jesus, conhecer o plano de Deus, eles teriam que entender, conhecer melhor o Deus a quem eles dizem, o Deus do nosso pai Abraão. No entanto, não conheceram o Pai, não conheceram o Filho e muito menos guardaram suas palavras. Por isso Jesus disse: se guardardes minhas palavras, vivereis. E isso Deus falou para Abraão. Guardar a aliança é guardar a sua palavra. Por isso, Deus, ele quer em nós, em Jesus Cristo, dar continuidade ao seu plano salvífico. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, ele era o próprio Deus, aquele Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E se Abraão estivesse vivo, ele adoraria Jesus Cristo como adorou o próprio Deus, porque Jesus Cristo é a imagem do Pai. E com certeza, Abraão, como conhecedor de Deus que era, reconheceria em Jesus Cristo ser a imagem do Pai. O que faltou para os judeus? Eles não conheceram Deus e também não reconheceram Jesus Cristo e nem o ministério da sua palavra. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. O projeto de Deus é assim manifestado em Jesus Cristo. E o projeto de Deus, ele se opõe muitas vezes ao entendimento daqueles que são entendidos, assim como foi na vida dos judeus, na vida também hoje de tanta gente que não abraçaram o projeto de Deus em Jesus Cristo. Por quê? Eu devo perguntar: e eu compreendo e vivencio o ensinamento de Jesus? Ou sou mais um desses a questionar para não vivenciar? A maneira mais fácil de não vivenciar o projeto de Deus é questionar, é duvidar, e assim eu posso me dizer completamente, no meu modo de entender, satisfeito com o meu modo de viver e não abraçar o projeto de Deus. E assim não viveremos, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, na leitura de ontem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje Jesus Cristo disse: se vivenciardes minha palavra, vivereis. A maneira de compreender, a maneira de interpretar o ensinamento de Jesus é seguir os seus passos em direção ao próximo, na caminhada do amor. É caminhando que se encontra o caminho, diz um velho ditado. Jesus é a luz, a verdade, aquele que vence a morte e quer nos dar a vida. Nesse tempo de Quaresma, Jesus nos revela o Pai e quer que nós traçamos esse caminho que nos direciona ao conhecimento pleno de Deus na nossa vida, assumindo a nossa caminhada como um projeto que Deus quer realizar em nós. Esse é o tempo de assumir nossa vocação, a vocação do batismo, para alcançarmos o prêmio da vitória da vida sobre a morte, do qual nós estamos nos aproximando para celebrar a Páscoa da ressurreição.
Cristo venceu a morte e quer que nós também vençamos a morte. Por isso Ele quer nos dar a vida. Ó Jesus, Divino Mestre, nos convida hoje a guardar a Tua palavra e assim jamais veremos a morte. Os judeus continuam não acreditando no Teu ensinamento. Se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. E assim teremos vida. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário? Vou falar agora rosário. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do Rosário da Chama de Amor. Cada Ave Maria assim rezada, da Chama de Amor, e isso foi uma aparição de Nossa Senhora Jesus Cristo, a Elizabeth Kilderman na Hungria em 1961, e Nossa Senhora Jesus Cristo disseram que deveríamos acrescentar a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria em cada Ave Maria. Para quê? Para neutralizar a ação do maligno nesses tempos, porque Satanás quer agir rapidamente e nós vamos agir rapidamente também, rezando e divulgando esse rosário para que muitos venham a rezar conosco. E assim vamos neutralizar a ação do demônio nesses tempos difíceis. E também, cada 3 Ave Marias assim rezadas vai libertar uma alma do purgatório. Portanto, já pensou? Nós estarmos rezando e libertando almas do purgatório. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação, e também vou deixar o link das laudes aqui para você rezar os salmos, os hinos, os cânticos. Reze conosco também as laudes todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.